Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça, Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui, era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é um mínimo. Dizer que não há responsabilidade nenhuma no Ministério dos Direitos Humanos porque foi o Comitê do Amazonas que bancou e pagou as despesas da dama do tráfico. Não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí. Camadas de responsabilidade. Quando o senhor banca isso, o senhor tem responsabilidade sim. Até mesmo porque, por muito menos, deputados aqui, como o deputado Eduardo Bolsonaro, é denunciado e acusado como miliciano. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? O senhor deve ser um lírio do campo mesmo, porque afinal de contas o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista, pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. Agora, não venha, por gentileza, dar nenhuma resposta que foi satisfatória nem convincente. A Luciane, ela foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. E sim, eu concordo com o senhor. O processo dela estava em sigilo, mas o processo criminal dela não. Sabia-se o porquê ela estava sendo investigada. Ou seja, não há nenhuma checagem, protocolo de segurança do Ministério dos Direitos Humanos para poder verificar quem entra lá dentro. Eu duvido um cidadão comum brasileiro querer uma reunião ou ser indicado com alguém que seja um bolsonarista. Eu duvido que ele entre lá dentro. Eu duvido. Porque é muito pior do que ser alguém que é o marido, que é a esposa de uma pessoa como o Clemilson, que é o tio Patinhas, como líder do Comando Vermelho do Amazonas. Ou seja, de fato, as coisas estão completamente invertidas e a indignação, senhor ministro, não é porque não é somente um escândalo, é porque existem outros. Deixa só uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, só puder retomar meu tempo, porque o microfone parou. Ei. Enquanto isso, prestem atenção aqui nessa foto aqui, ó. Pra vocês gravarem quem é esse rapaz aqui. Oi. Pode retomar o tempo, deputado. Perfeito. 2h14. O senhor conhece esse rapaz aqui, senhor ministro? Conhece? Depois o senhor me responde. Esse aqui é o senhor Said Marcos, que ridicularizou das vítimas mortas pelo Hamas, fazendo essas postais aqui antissemitas, inclusive de uma mulher que foi morta e estuprada e simplesmente estava ali tirando foto com o senhor todo sorridente. É por essas e outras que as pessoas não têm nenhum tipo de credibilidade no senhor. E que, inclusive, foi demitido, né? Depois da nossa pressão aqui, ele foi demitido. E depois de 3 dias que já tinham acontecido os ataques, o senhor demorou a se pronunciar com relação a todos os ataques que aconteceram ali em Israel e não condenou o Hamas. Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil não consegue condenar o mal. Assim como aconteceu anteriormente no nosso encontro que nós tivemos aqui, que eu perguntei para o senhor condena as ações do Nicolás Maduro? O senhor não responde, porque o ministro dos Direitos Humanos do Brasil é incapaz de condenar o mal. Então, não é que... Eu não vou conseguir aqui, obviamente, extrair a verdade do senhor. Eu não vou conseguir aqui extrair a verdade do senhor de fato, porque alguém que não consegue condenar um ditador como Nicolás Maduro vai conseguir dizer a verdade a respeito da dama do tráfico em seu ministério? É claro que há um elo. É claro que vocês fazem isso. Se fosse o contrário, a nossa vida estava acabada. Vocês nos associariam como criminosos. É isso que nós devemos deixar claro aqui. Discutir a matéria é pífio, quando se tem uma pessoa que não tem uma honestidade intelectual. Agora, eu gostaria de saber a tua opinião, senhor ministro, já que o senhor não vai dizer a verdade sobre este caso, sobre o Clezão, um homem que foi morto por uma negligência jurídica, atendido 33 vezes ali na Papuda, que absolutamente nada quebrou ou depredou dentro do Congresso, e que eu gostaria de saber a opinião do senhor como ministro dos Direitos Humanos,
se o senhor esteve conversando com a sua família, ou se o senhor emitiu alguma nota, porque, de fato, as vítimas e os programas que o senhor diz, de fato, só está na tua mente. Esses programas que o senhor diz que atende às vítimas, não passa de mera palavra e discurso. Porque as pessoas, de fato, que estão perecendo hoje no Brasil, sentem extremamente falta e ausência do teu ministério. Então, eu sei que o senhor vai lhe faltar com a verdade, mas, mais uma vez, aqui é um excelente momento para poder fazer os vídeos que você tanto odeia. Porque, afinal de contas, mostra a verdade de quem é o senhor. Ministro, 5 minutos. Deputado, vamos começar, então, pelo que o senhor disse que é omissão em relação aos ataques terroristas do Hamas. Para começo de conversa, o Ministério das Relações Exteriores do governo ao qual eu pertenço com muito orgulho, já agia e já trabalhava nesse tema, juntamente com o presidente da República, emitindo suas opiniões e zelando para que as pessoas, tanto as que foram vítimas do ataque terrorista, como aquelas que estavam em Gaza, que elas pudessem ficar em segurança, principalmente os brasileiros. O senhor disse que eu não me pronunciei. No dia 7 de outubro, o ataque foi no dia 7 de outubro, no dia 10 de outubro, o presidente já tinha se manifestado, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota lamentando o fato, que provocou a morte de brasileiros e também colocando nossa ouvidoria à disposição de quem necessitasse de informações, também reforçando os canais das embaixadas em Tel Aviv e do escritório de representação em Ramallah. No dia 11, ou seja, no dia seguinte, no mesmo mês, nós reproduzimos nas redes sociais um apelo do presidente Lula que dizia explicitamente: é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. No dia 6 de novembro, eu fui novamente a público, tanto no Twitter quanto no Instagram, reiterar que havia dito, condenando os atos terroristas do Hamas, mas sem fechar os olhos às violações de direitos humanos que foram protagonizadas por Israel, em sua resposta, que consideramos completamente desproporcional. No dia 8 de novembro, eu manifestei mais uma vez minha posição e a do governo no programa Bom Dia Ministro, no canal Gov, que é distribuído para todo o país. No dia 15, em entrevista ao programa da jornalista Miriam Leitão, me pronunciei novamente sobre o tema. E reforcei em todas as ocasiões o apelo do presidente Lula, que manifestou publicamente sua posição pelo cessar-fogo para que se interrompesse o que ele mesmo chamou de insanidade, que tem vitimado especialmente crianças. Esta posição tanto foi acertada que, de fato, um cessar-fogo foi decretado pelos dois lados posteriormente. E mais importante, esse governo não ficou apenas na nota oficial. Nós repatriamos todos que desejaram deixar Israel, assim como fizemos um grande esforço capitaneado pelo Ministério das Relações Exteriores. Em relação às fotos, tiro fotos com várias pessoas que vão ao meu gabinete, inclusive fotos de pessoas que foram levadas, que estavam juntos, que faziam parte de assessorias de deputados federais. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de foto, porque teve deputado que tirou foto com Adriano Lessa, por exemplo. Tá? E quando a gente fala de genocida, na verdade, esse termo, a gente tem que ver se é apropriado, mas a gente está se referindo a quem pregou não tomar vacina durante uma pandemia que resultou em mais de 700 mil mortes. É disso que se trata. Do Nicolas, 1 minuto para a sua réplica. Por gentileza, acumular o meu tempo de liderança, Pois não. presidente Bia. Senhor ministro, o que o senhor disse é facilmente quebrado pela realidade, tá ok? Quando você olha aqui o Twitter, o do Ministério dos Direitos Humanos, coloca nota, morte do cidadão brasileiro Hanani. Ele morreu de quê? De gripe? Foi infarto? Não há, nem na nota do Ministério, é de susto, deve ter morrido de susto, do Ministério dos Direitos Humanos, nem na tua nota, no dia 10 de 10 de 2023, ao meio-dia e 22 minutos, dizendo sobre o Hamas, ou condenando os ataques. Basicamente, foi vítima dos atentados do dia 7 de outubro de Israel, manifestou solidariedade, e o senhor se ausenta, mais uma vez, de condenar o mal. Mas aqui eu repito, não há que se querer extrair de uma pessoa que não consegue condenar Nicolás Maduro algo desse tipo. Então,
Mais uma vez, é só para poder mostrar, né, para as pessoas o quanto, de fato, o senhor é contraditório. Quando o senhor diz a respeito da defesa às vítimas, olha só, o senhor acionou, né, a ouvidoria para poder acompanhar as mortes da PM lá em Santos, né, porque tinha matado, né, um soldado da PM, Reis, e só recebeu a atenção do Ministério quando, de fato, começou a ter morte de vagabundo. E o acompanhamento da ouvidoria foi para isso. Agora, dias depois, quando uma PM foi morta com um tiro de fuzil nas costas em Santos, não há nenhum tipo de comoção nesse sentido por parte do Ministério ou do ministro. Ou seja, nos cobram tanta empatia, amor, democracia, e não é isso que tem visto. O que o deputado Eduardo Bolsonaro disse aqui, senhor ministro, o senhor convenientemente não respondeu, com relação à falsa inclusão e direitos humanos no governo Lula, é evidente. Ficou na rampa a inclusão, né? E o senhor não consegue requerir isso do seu chefe, afinal de contas, né? Como que alguém vai contra quem lhe colocou ali no cargo? O senhor não quer perder essa cadeira, né? Mas convenhamos, se fosse o Bolsonaro, o senhor estaria bem nervoso. Afinal de contas, subiu com várias pessoas representando minorias. E o senhor já viu a foto das pessoas que estão no poder do governo Lula? O senhor chegou a ver? Brancos, héteros, cis, pessoas brancas, elite. Olha só que incrível. E agora, para poder colar, né, porque isso também eu tenho certeza que te geraria indignação, senhor ministro. Uma pessoa que é branca ou parda, se dizer agora auto-intitular negra. Quando um branco, ele faz algo que é das raízes, matrizes africanas, ou o que quer que seja da cultura negra, vocês se indignam. Como que isso pode? Isso é apropriação cultural. Agora, quando uma pessoa que claramente não é negra se diz negra, vocês ficam calados, afinal de contas. Não há honestidade com a verdade. Se é a pessoa que está do meu lado, tudo bem. Se é o Flávio Dino, é para colar a narrativa de que é o quinto negro na história do STF, pode. Toma aqui o selo do selo da hipocrisia do ministro Silvio. Ministro Silvio, é evidente isso. Não tem como esconder isso, horas. É por isso que o senhor odeia meus vídeos, odeia os vídeos do Kim, porque as pessoas estão vendo que antigamente era ruim, né? A Maria do Rosário já foi a nossa ministra dos Direitos Humanos, se a gente falou. Mas o senhor, parabéns, tá numa caminhada incrível para poder atingi-la. Porque, de fato, chegar aqui e dizer que o Ministério dos Direitos Humanos está empenhado em defender as vítimas é brincadeira. A violência no Brasil só aumenta. As pessoas cada vez estão mais inseguras. Enquanto isso, o teu presidente visita mais países do que estados brasileiros. Esse é o governo que o senhor, de fato, está defendendo? Eu sei que é difícil. Não tem como, na toada que o senhor está, dar um passo atrás e dizer que vocês estão errados. Mas, por favor, aqui ultrapassou o nível de somente oposição política. É de uma busca pela verdade. E a verdade é que não está legal, pô. A verdade é que não está bom. As pessoas não vêem uma execução real do Ministério dos Direitos Humanos na vida das pessoas. Pelo contrário, não se vê nenhuma movimentação de vocês às pessoas que estão presas sem o devido processo legal, aos advogados que estão sendo tolhidos da sua profissão. Foi necessário o presidente da OAB de Minas Gerais fazer um discurso firme para poder defender os advogados. Que humanos vocês estão defendendo? Pelo contrário, vocês se calam perante aqueles que estão ao seu redor, mas que são amigos. Mas vocês são incisivos contra os seus inimigos, mas pode ter certeza que isso um dia não se perpetua. Isso não se perpetua. Não sou uma pessoa que vai ser cego em defender uma ideologia. Eu tenho uma visão de mundo. E pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Volte sempre. Ministro, seu tempo de réplica. Quem ouve o deputado falar parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto
de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisas, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Eu chamaria isso de hipocrisia, chamaria isso de alguém que não se curva em relação aos fatos. Obrigada, ministro. Agora o próximo inscrito, deputado Polon. Obrigado, senhora presidente.